Bom, pessoal, então agora nós vamos ver então gravimetria por precipitação química, que é um dos tipos de análise gravimétrica. Bom, nesse tipo, o analito ele é convertido em uma substância que é pouco solúvel, ou seja, num precipitado. Esse precipitado, então, ele vai ser filtrado e lavado para remoção de impurezas e convertido, quando necessário, por tratamento térmico. Nesse caso, o tratamento térmico pode ser uma calcinação, ok? E aí, esse produto final da calcinação, ou não, apenas da secagem, por exemplo, é o produto que vai ser pesado, ou seja, é o que nos interessa para fazer os cálculos depois, posteriormente. Bom, dentre as etapas de precipitação, nós temos preparo da solução, precipitação propriamente dita, digestão, filtração, lavagem, secagem ou calcinação e a pesagem. No preparo da amostra, a gente deve ter cuidado com algumas precauções necessárias, que é para que essa quantidade pequena que se precisa analisar represente fielmente a composição que se quer determinar. Bom, dentro da preparação da solução, se faz um ataque da amostra. O que seria o ataque da amostra? É colocar algum elemento que seja necessário para fazer vamos dizer assim, ou a precipitação ou para preparação para a própria precipitação propriamente dita, porque muitas vezes a precipitação só vai acontecer se tiver, por exemplo, em um ambiente ácido ou básico. Bom, a precipitação e a digestão é o processo em que aquela amostra inicial vai ser misturada com uma substância que vai ser o precipitador, que vai provocar a precipitação, tá? E vai, então, formar um precipitado. Esse precipitado, ele tem que ser digerido. Como é que é a digestão? A digestão é no sentido de manter esse material que fez a precipitação acontecer por mais tempo para garantir que todo o precipitado aconteça, ou seja, toda a precipitação aconteça. Olha só, por exemplo, aqui, nós temos uma digestão onde nós temos uma solução, uma substância, onde tinha íons magnésio e íons cálcio dentro da substância. E a gente quer, por exemplo, analisar magnésio e cálcio, tá? Então, para isso, se faz uma preparação, ou seja, se coloca um precipitante, que no caso aqui é o ácido oxálico, dentro dessa mistura, ou dessa substância, vamos pensar que fosse água, por exemplo, que tivesse íons cálcio e íons magnésio. Então, esse ácido oxálico, ele vai começar a reagir com os íons magnésio e com os íons cálcio. E quanto mais tempo ele ficar, mais tempo ele vai reagindo até formar totalmente o precipitado necessário. Então, isso a gente chama de digestão, ou seja, de manter a amostra em contato com essa água-mãe. Essa água-mãe é aquela água inicial junto com o precipitante. Bom, os agentes precipitantes, em geral, são aqueles que vão fazer o precipitado acontecer, ou seja, formar um sólido daquele analito que se quer analisar. Então, dentre esses reagentes, a gente tem os reagentes específicos, que são mais raros, e eles reagem apenas com um tipo de espécie química. Exemplo, a dimetilglioxima, que é um agente específico para níquel, ou seja, quando se quiser descobrir níquel, se usa dimetilglioxima. Já existem também os reagentes seletivos. Esses são mais comuns, eles reagem com um número maior de espécies. Por exemplo, o nitrato de prata. O nitrato de prata, ele precipita em meio ácido, quando ele está em meio ácido, formando cloreto de prata, por exemplo. Brometo de prata, iodeto de prata ou tiocianato de prata, ok? Então, esse aqui é um reagente mais que pode se misturar com outros tipos de espécies. Bom, dentre as características importantes para esses agentes precipitantes, a gente pode salientar que ele tem que ser, tem que formar no caso, ser facilmente filtrado e lavado, ok? Ele também precisa ser totalmente, a solubilidade dele tem que ser muito baixa, ou seja, ele tem que formar um precipitado completo, que quando se faz uma lavagem, ele não se solubilize, nem que seja uma pequena parte em água, porque é importante que a gente tenha todo o precipitado formado e que nenhuma parte dele se solubilize em água.
Ele não pode ser reativo com constituintes da atmosfera, por quê? Porque esse precipitado ele pode estar em contato com a atmosfera e não pode reagir com os gases que estão na atmosfera. E também deve ter uma composição química conhecida, porque justamente pela essa composição que se vai fazer os cálculos depois de massa desse analito que precipitou, ok? Isso vai acontecer após a secagem ou calcinação. E, portanto, então, esse material calcinado ou seco, quanto mais estável, melhor. É ideal que ele não seja higroscópico, ou seja, que não tenha afinidade com a água, e que não seja volátil, ou seja, que ele não volatilize, ok? E que tenha uma reação completa, ou seja, que todo o material, quando em contato com a substância, a amostra que se quer analisar, todo ele forme um precipitado, porque tem que ser a massa toda que nos interessa para os cálculos posteriores. Bom, com relação à filtração, depois que o material foi precipitado, ele vai ser filtrado, vai ser lavado também, onde vai se remover excesso dessa água-mãe, ou seja, desse material que não reagiu, que tenha impurezas e outras coisas que não nos interessam para os cálculos. Depois desse material, ele pode ser simplesmente seco, se já o resultante dessa precipitação já é o suficiente para fazermos os cálculos gravimétricos, ou então ele vai ser calcinado até chegar no material que se necessita para fazer os cálculos. E isso sempre, tanto a secagem quanto a calcinação, é até massa constante. O que é isso, pessoal? Até massa constante, ou seja, é pesar e anotar o peso, se coloca de novo para secar mais um tempo, resfria, coloca para pesar de novo, até peso constante, ou até que o peso não varie mais. Então, essa gravimetria precipitação, ela pode ser muitas vezes um precipitado pesado após filtragem e secagem, mas também pode ser após a calcinação, tá? Então, vai depender do tipo de precipitado formado para a gente escolher se vai somente filtrar e secar ou se vai filtrar e calcinar. A secagem e a calcinação dos precipitados, ela vai, então, é um aquecimento dos precipitados até massa constante, como eu já havia falado, e ele vai remover o solvente, essa calcinação, essa secagem vai remover todo o solvente e vai ficar somente o precipitado, ou seja, toda aquela água que está misturada com o precipitado vai sair na secagem e na calcinação. E se for calcinado, vai também ocorrer uma decomposição do sólido, formando uma substância de composição definida. Aqui, por exemplo, nós temos o nitrato de prata mais cloreto de sódio, formando cloreto de prata mais nitrato de sódio. O cloreto de prata é o precipitado que nos interessa. Isso aqui, que é o nitrato de sódio, ele vai ser solúvel em água e a gente vai poder separar por filtração e aí nós podemos secar esse material e pesar. Já aqui nós temos uma situação em que nós temos uma amostra que a gente precisa analisar o teor de ferro. O ferro, então, vai ser tratado com hidróxido de amônio, vai formar, então, um precipitado, que é o óxido de ferro, que é hidratado. Só que para a gente poder tirar essa hidratação, ou seja, essa quantidade de água, é necessário colocar numa mufla, ou seja, calcinar de 800 a 1000 graus. E aí se vai ter, então, o óxido de ferro anidro, é aquele sem água nenhuma, ok? Bom, com relação a esse outro exemplo aqui, nós temos um exemplo em que nós temos um analito, que é, por exemplo, cálcio e um cálcio, que se quer descobrir a quantidade numa amostra. E se pode usar um agente precipitante, que é o íon oxalato, que é o ânion oxalato, que pode vir do ácido oxálico. Então, vai se formar aqui um oxalato de cálcio, que é um precipitado, esse que nos interessa. Porém, ele nessa forma aqui, ele ainda é muito instável. Então, precisa se filtrar, secar e calcinar. Então, no momento que depois que ele sofre uma calcinação, aí ele vai formar um óxido de cálcio e vai gerar também monóxido de carbono, dióxido de carbono. E esse óxido de cálcio aqui, que agora é estável, é que nos interessaria por um cálculo, se caso tivéssemos que fazer com relação à quantidade de cálcio numa amostra. Bom, aqui está mostrando, então,
à medida que a temperatura vai aumentando, para processos diferentes, o que está acontecendo? Por exemplo, se eu tivesse formado um precipitado de cloreto de prata, aqui vocês percebam que mesmo aumentando a temperatura, o material continua estável. Aqui no sulfato de bário, que é outro precipitado que poderia estar se formando, à medida que vai aumentando a temperatura, também chega num ponto que começa a ficar estável, ou seja, a quantidade de precipitado não muda mais. Já aqui, por exemplo, onde nós temos óxido de alumínio, que tem água, à medida que vai se esquentando, ou seja, vai aquecendo, aumentando a temperatura, vai saindo essa água e ele vai diminuindo, diminuindo até chegar a um ponto que ele estabiliza. Então, o ideal é, nesse exemplo aqui, é fazer um processo de calcinação em que vá até mais ou menos 1000 graus, que é onde estabiliza a massa final de precipitado. E esse exemplo aqui é um exemplo que a gente estava vendo anteriormente, que é o oxalato de cálcio, em que ele começa como oxalato de cálcio, mas se a gente segue aquecendo, ele fica instável e ele vai mudando para carbonato de cálcio, e aí se segue aquecendo, ainda vai mudando ainda para mais, fica óxido de cálcio. E aí só depois que ele se forma óxido de cálcio é que ele fica estável em massa. Então, por isso que é importante calcinar até no mínimo em torno de 800 a 1000 graus Celsius.